Hi students, hi people, hi everybody. How are you today? Are you fine? Alright, I hope so. Bem pessoal, hoje nós vamos ver a página 25 do nosso livro e ela nos traz um pequeno diálogo e nós vamos ler esse diálogo, traduzi-lo para podermos resolver aqui as questões number 1, 2, 3 dessa página, ok? Só que tem um detalhe, para podermos resolver esse exercício nós precisamos entender do que se trata, ok? E na verdade o assunto que é abordado aqui fala sobre o comparativo de igualdade em inglês. Então nós vemos aqui na caixa de texto, ó, equality comparative, comparativo de igualdade. Diz assim, ó, use as, adjective as. Essa é a estrutura para nós podermos utilizar o comparativo de igualdade. Express comparations when things are equal in some way. Expressa comparações quando as coisas são iguais de alguma maneira, de algum modo. Alright? Então vamos ler o diálogo aqui e traduzir. Ó, diz assim a primeira questão. Read the dialogue between Barney and his son, Samuel. Não dá para visualizar com clareza aqui, mas eu coloquei aqui, ó, no Office para a gente poder ler melhor. Diz assim: Why this long face, boy? Aqui é o primeiro personagem, né, perguntando: Why this long face, boy? My team cannot play basketball. I'll bet it's not as bad as all that. Então, ó, tá aqui, ó. Why this long face, boy? My team cannot play basketball. O garotinho falando aqui. Oh, we'll bet it's not bad as all that. Então o garotinho chega com uma cara triste, daí o pai dele pergunta: por que esta cara triste? Long face, né? É a cara triste, olha o glossário aqui, ó. Long face, triste. Aí ele explica: My team cannot play basketball. Meu time não pode jogar basquetebol. Meu time não sabe jogar basquetebol. Aí ele dá um consolo, né? Diz assim: ó, isso não é tão ruim quanto parece. Alright? Bom, baseado nesse pequeno diálogo entre pai e filho e a tradução, vamos ver o que nós já podemos entender aqui da questão, ok? Letra A. Samuel considers his team to be. O Samuel considera que o seu time é good, um time bom, bad, um time ruim, ou very bad, um time muito ruim. Então, pela expressão do garotinho, né, ele chega todo triste. Very bad, já está marcado aqui, você pode marcar no seu livro agora. Very bad, muito ruim o time dele. Time de basquetebol. E letra B. What did Barney mean when he said, oh, I'll bet it's not bad as all that. It's not as bad as all that. Está perguntando o que o Barney quis dizer quando ele disse. Interessante essa frase. O que o Barney quis dizer quando ele disse.
Ó, isso não é tão ruim assim. Aí, as opções. O time do seu filho é ruim. O time do seu filho não é tão ruim. Ou o time do seu filho é bom? A resposta correta: o time do seu filho não é tão ruim assim. Para ele ficar tão cabisbaixo, tão triste, com essa long face, cara triste, alright? Então podem marcar aí a resposta da letra B. Vamos para a segunda questão. Complete the sentence with the correct comparative form of the adjectives. Complete as frases com a correta comparação, com a correta forma comparativa dos adjetivos. Ok? Letra A. Look at those swimmers. Wow! The Brazilian is... Aí você teria aqui a opção, tem a opção fast, o adjetivo para você fazer montar a estrutura, que é essa aqui. As, adjetivo, as novamente, que vai dar o sentido: os brasileiros são tão rápidos quanto. As fast as the Chinese. Aí traduzindo vai ficar assim, ó. Olhe aqueles nadadores. Uau! Os brasileiros são tão rápidos quanto os chineses. Letra B. Cameroon's soccer team has trained as hard as all the other teams. O adjetivo hard. Para você montar a estrutura, colocar o adjetivo entre as e as. Ok? Aí vai ficar: o time de futebol, o Cameroon's time de futebol, tem treinado as hard as, tão duro quanto todos os outros times. All the other teams. Alright? Agora, o adjetivo beautiful. In my opinion, Rio's opening ceremony was as beautiful as London's. Na minha opinião, a cerimônia de abertura do Rio foi tão bonita quanto a de Londres. Letra D. I don't want to watch this game. It is as boring as. A estrutura em cima do adjetivo boring, ok? As boring as. Doing nothing. Vai ficar assim, ó. Eu não quero assistir este jogo. Ele é tão chato quanto não fazer nada. Alright? Então, é um tipo de exercício bem fácil de fazer. É dado o adjetivo entre parênteses para você colocar dentro dessa estrutura que foi apresentada aqui, ó. As, adjective, as. Bem fácil, né, pessoal? Então estão aqui as respostas para vocês colocarem aí no livro, copiando também no caderno de inglês de vocês, ok? Vamos para a terceira questão. Complete the sentence with the appropriate adjective. Complete as frases com os adjetivos apropriados. Quais são os adjetivos agora? Have, interesting, long, old, popular, rich. Pesado, interessante, longo, velho, popular, rico. Letra A. American football players are as. Aí você só coloca aqui, olha, o que te fizer mais sentido. As Brazilian soccer players.
Os jogadores de futebol americano são tão ricos quanto os jogadores de futebol brasileiros. Letra B. Weightlifters are as heavy as sumo wrestlers. Os levantadores de peso são tão pesados quanto os lutadores de sumo. Alright? Letra C. In Brazil, volleyball is as popular as swimming. No Brasil, o voleibol é tão popular quanto a natação. E a última, letra D. The Bird Game Senet is as old as the Bird Game Royal Game of Ur. O jogo de tabuleiro Senet é tão velho quanto o jogo de tabuleiro Royal Game of Ur. Então estão aí as 3 questões resolvidas, alright? E para vocês entenderem melhor este assunto, eu separei um material aqui para vocês. Vamos dar uma olhada, ok? Primeiramente, o diálogo entre o pai e o filho, como nós já vimos. E aqui o assunto propriamente dito, comparativo de igualdade. Diz assim, ó. Ele é usado quando queremos apontar semelhança entre pessoas, objetos, etc. Exemplo: César is as funny as Raul. César é tão engraçado quanto Raul. Olha, preste bem atenção que o primeiro S ele vai ser traduzido como tão, e o segundo S ele é traduzido quanto. Alright? Para formar o nosso grau de comparação, que é tão alguma coisa quanto. Próximo exemplo: Carla is as interesting as Nayara. A Carla é tão interessante quanto a Nayara. Alright? Próximo exemplo: The dog is as big as the lion. O cachorro é tão grande quanto o leão. E aqui, ó, mais uma explicação para vocês. Nas frases anteriores, podemos observar o grau comparativo de igualdade, tá, pessoal? Estou dizendo que uma coisa é tão quanto a outra. Estou fazendo a relação de igualdade, que se dá quando colocamos 2 seres no mesmo nível. Olha só que explicação bacana. Quando estamos colocando 2 seres, 2 coisas no mesmo nível, nós estamos igualando. Alright? Igualando-os. Esta comparação pode ser utilizada para estabelecer uma relação entre 2 seres ou situações também. Para formar frases assim é bastante simples. Aí mais uma vez aqui a estrutura do comparativo de igualdade. Você tem as, tão, mais o adjetivo ou advérbio, mais as novamente, que agora vai significar quanto, nas frases afirmativas, alright? Este exemplo é na frase afirmativa, nas frases afirmativas. Olha aqui mais exemplos. Apple is as healthy as orange. A maçã é tão saudável quanto a laranja. My brother is as strong as you. Meu irmão é tão forte quanto você. Outro exemplo. My mother is as young as my teacher. Minha mãe é tão nova quanto minha professora. Agora aqui o exemplo do comparativo de igualdade na forma negativa. O que é que muda? Você tem um acréscimo da partícula de negação not, ok? Aí vai ficar assim, ó, not as, pode ser as ou so, tá? Não tão, mais o adjetivo, o advérbio, mais o segundo as, quanto, nas frases negativas. Aí vai ficar assim o exemplo. Larissa is not
is not so intelligent as her sister. Larissa não é tão inteligente quanto a sua irmã. My brother is not so strong as me. Meu irmão não é tão forte quanto eu. We are not as funny as her friends. Nós não somos tão engraçados quanto os amigos dela. Então tá aí, pessoal. Comparativo de igualdade para vocês estudarem, ok? Pratiquem bastante para fixar esse conteúdo e assim poderem resolver qualquer exercício sobre este assunto, alright? Então por hoje é só. Thank you very much. See you later. Bye bye. Até a próxima.